Vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos cobrir a história da Igreja Católica. Vai ser uma aula um pouco diferente, porque não tem nada aqui para memorizar ou aprender em termos de fundamentos de fé, de crença, do nosso movimento, mas é mais uma viagem. Viajar comigo aí nos últimos 6.000 anos de história da nossa Igreja. Mais ou menos uma sequência da ideia das transformações pelas quais a Igreja passou, das dificuldades que a Igreja enfrentou, como ela nasceu, como ela está hoje, as dificuldades que enfrenta hoje. Tá? Antes de fazer uma pequena revisão, na aula passada nós vimos os dogmas e as doutrinas, passando pelos dogmas, os dogmas de Deus, os dogmas de Jesus Cristo. Vocês querem que eu rapidamente passe cada um deles ou passo só? O material vocês têm, né? Passando pelos vários dogmas de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da Igreja, de Maria, dos sacramentos, da graça e do fim dos tempos. Dentro de cada um deles, passamos por cada um dos dogmas. Vimos também as doutrinas teológicas, cristológicas, marianas, morais e sacramentais. E vimos também a diferença entre dogmas e doutrinas. Né? Ficou alguma dúvida sobre essa aula? Vamos começar lá de trás. A criação do mundo. Estima-se que o momento que Deus finalizou a criação do mundo foi mais ou menos há 6.000 anos atrás. Daí veio Adão e Eva, a criação do paraíso. E mais ou menos 3.000 anos atrás, nós temos a queda, o pecado original. Com a queda e o pecado original, entrou-se o pecado no mundo, o inimigo foi jogado para a terra, onde nós nos encontramos, e estipulou-se aí a descendência, a rivalidade entre a mulher e a serpente. Por volta de 2.300, passaram-se então cerca de 700 anos. Adão e Eva tiveram vários filhos. Um filho a se notar aqui é Sete, que veio logo depois de Abel. Da descendência de Sete, foram 8 gerações, se não me engano, descendência de Sete foi uma descendência que chamavam de descendência justa. Eles eram adoradores de Deus e seguiram a palavra. A descendência de Caim foi uma descendência ímpia. Eles não eram adoradores, não se voltaram para Deus e começaram a adoração a vários deuses. Todas essas gerações se mantiveram separadas. Existe um entendimento que na geração de Noé houve o primeiro casamento entre essas duas descendências. Então, até aquele momento, a descendência de Sete se manteve limpa, adoradores, e a de Caim se manteve ímpia. E naquele momento a coisa bagunçou. Na geração de Noé, anterior também, começaram então a haver casamento entre as duas descendências. Então tem esse conhecimento que a coisa aí se corrompeu. Essa divisão muito clara foi corrompida. Nesse momento, Deus já estava muito insatisfeito com o resultado. O volume de pecados era muito grande, o volume de gente que cresceu sem adorá-lo era muito grande. E ele falou, não, eu não estou gostando de como as coisas vão. Não gostei, vou acabar com tudo. Ao olhar, ele reconheceu que a geração de Sete tinha se mantido unida a ele. Dentre todos os irmãos e descendentes, Noé foi reconhecido como o único justo e merecedor de uma segunda chance. Então Deus conversou com Noé e estabeleceu uma nova aliança. Veja bem, primeira aliança, Éden. Não deu certo.
700 anos, não está legal, vou destruir tudo, vou dar mais uma chance. Noé então foi selecionado com seus filhos e esposas. E lembra que aquela conversa de o Antigo Testamento tem um Novo Testamento escondido, e o Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado? Veja a curiosidade desse momento na história. O mundo renasceu e foi limpo pela... O que destruiu o mundo? O pecado foi limpo pela água. Que sacramento isso te lembra? De que era feito o barco de Noé. E o madeiro permitiu uma nova aliança. Então, olha a conexão da paixão de Cristo em Noé no dilúvio. Há vários momentos na Bíblia do Antigo Testamento que você consegue identificar essa relação. Então, veio então o dilúvio, uma nova aliança. Não mais destruirei o mundo por dilúvios. Nova aliança, vou dar mais uma chance, vai. Noé então veio, erra. Animais de todos os tipos, pessoas de todas as religiões. A conexão, o batismo ao pecado, o madeiro, a Igreja Católica. As conexões entre o Antigo e o Novo Testamento. Aí a coisa começa a aumentar de frequência, os eventos. Então, por volta do ano 2000, Abraão é reconhecido como justo por Deus, e Deus então faz uma nova aliança com ele. Te darei descendência, te darei a terra de Canaã, e de você nascerá todo um novo povo, o povo elegido por mim. Fez essa aliança foi renovada em Isaac. Lembra? Isaac luta com um anjo. Jacó, é Isaac, é isso mesmo. E depois é renovada mais uma vez com Jacó, ele luta com o anjo, e de Jacó então saem as 12 tribos de Israel. Jacó é renomeado Israel, daí as 12 tribos de Jacó, ou as 12 tribos de Israel. Naquele meio termo, os filhos de Jacó, com ciúmes do carinho que o pai tinha por José, o entregam como escravo. Tentam matá-lo, resolvem não matá-lo, entregam como escravo. José vai para o Egito, se transforma vice-governador embaixo do imperador, salva todo o povo de Israel, porque naquele momento passava-se fome, os 7 anos de fome que José conseguiu ler do sonho do faraó. Então toda a tribo de Israel vai para o Egito, e no Egito ficam muito bem recebidos, porque José era muito respeitado e recebido. Morre o faraó, passa-se o tempo, os novos faraós simplesmente escravizam os israelitas. Então os israelitas, não, agora são escravos do povo egípcio. Até por volta de 1250, quando Moisés o liberta. Conhecemos a história de Moisés, Mar Vermelho, travessia, entra em direção à Terra Prometida. Por volta o Êxodo, a Aliança do Sinai. No Sinai ele recebe os 10 mandamentos, tem uma nova aliança. Já que nós já passei um monte de regras, não funcionou. Deixa eu agora escrever para ver se funciona. Foi então escrito: entrada na Terra Prometida,
Começa então uma nova fase do povo de Israel. Por volta entre 1200 e 1050, os israelitas foram dirigidos por juízes. Não existia um rei, existiam os juízes eleitos. Esses juízes reinaram, porém todos os povos em volta de Israel tinham reis. E os israelitas queriam um rei. Deus avisou que não era uma boa ideia, mas mesmo assim permitiu-se que foi criado o primeiro rei, que foi Saul. A partir de Saul veio Davi, conhecendo Davi, o rei Davi, o único que vivia conforme o coração de Deus. O filho de Davi, mas porém teve seus erros. Nesses erros, Deus não permitiu que Davi fosse o construtor do templo de Jerusalém. Veio então Salomão, filho de Davi, e construiu o templo de Jerusalém. Então Salomão é o rei que Deus ofereceu a ele: peça o que quiseres que te dou. E ele, em vez de pedir riquezas e força, pediu sabedoria. Deus ficou muito feliz, deu a ele sabedoria, deu riquezas e deu força. Uma geração que entendesse o povo dele. Ele pediu sabedoria para que ele pudesse reinar o povo de Deus de forma digna. Foi o que Sebastião tratar. Deus achou muito bom, deu a ele tudo e mais um pouquinho. Morre Salomão. Os sucedores sucederam. Não se entendem, o povo se divide em dois: norte, Israel; sul, Judá. Então, vocês começam a ver agora a divisão do povo de Israel. 722, o povo do norte, Israel, começou a adorar outros deuses e se afastaram de Deus. Resultado: viraram escravos. São invadidos, se transformam. Os escravos. Não, os babilônios vai ser o povo do sul, Judá. Em 586 cai também a região de Judá do sul, escravizados pelos babilônicos. O norte foi Nabucodonosor. Pelos babilônicos. Então, nesse momento agora, todo o povo eleito está escravizado. Até que vem Ciro, instrumento de Deus. Interessante é que Ciro não acreditava em Deus, o rei da Pérsia. Mas ele é claramente usado como um instrumento de Deus para ir libertar o povo eleito. Ele invade a Babilônia, toma todo o território e permite com que os israelitas voltem para a sua terra. Nesse momento, a maioria dos israelitas que estavam no exílio eram de Judá. Como essa maioria voltou para reconstruir o templo, passou-se a chamá-los de judeus. Aí você começa a ver dos hebreus, que vem de Eber, para os israelitas, que vem de Jacó, Israel, para os judeus, que eram a tribo de Judá, que saiu do exílio da Babilônia e reconstruiu o templo. Nesse momento interessante que o Ciro não só libertou, como ele tinha um respeito muito grande pelas religiões de todos os povos que o Império Persa conquistava. E ele também sabia que um povo sob uma religião é um povo mais organizado e menos tumultuado. Então o que ele faz? Ele pega um sacerdote, também escriba, conhecedor da lei, e envia para Jerusalém para ensinar as leis do povo de Israel. Esdras, sacerdote e escriba, começa um processo de leitura em público da Torá. Porque aquele momento, gerações já tinham se afastado do conhecimento, não tinham mais o mesmo conhecimento da Torá. Então, ele começa a ensinar as leis novamente e a organizar a religião.
Ao mesmo tempo, ele pega o copeiro dele, Neemias, faz dele governador da região e dá ele a missão de proteger a cidade de Jerusalém. Então, a primeira missão de Neemias foi reconstruir o muro em torno de Jerusalém. Então, agora, eles estão protegidos e são regidos pela lei. Volta, então, a conexão do povo de Israel a Deus, volta a se falar na vinda do Messias. A história do povo é bem isso. Cada vez que eles, de Israel, cada vez que eles se afastavam de Deus, eles viravam escravos, penavam. Cada vez que eles se reaproximavam de Deus, vinha um Salvador, vinha alguém que reorganizava. Vem então os profetas pós-exílios. Aí você tem aí Malaquias, você tem todos os profetas que basicamente, esse é o momento onde começam todas o conhecimento das profecias da vinda do Messias. Começa a se aproximar rapidamente por 400 anos até que nasce Cristo. Passada rápida, muito alto nível, mas para dar uma ideia, que se vocês pegarem o Antigo Testamento, vocês vão reconhecer todas essas porções. Dúvidas? Sim. Vai. Até Abraão, quantas gerações foram? Você sabe? Não. Até Abraão? Não. Não é. Você sabe a geração de Jesus, né? Que É. Não, Entre 2000 aqui. Entre 4000 até 2000, porque o Abraão veio nos anos 2000. Na verdade, eles só contam as gerações. Você vai encontrar na Bíblia referência a 2 árvores genealógicas somente. De Adão, e vem 7, porque aí dá a Noé, dá a Davi, dá a Jesus Cristo. Essa é a vertente principal da vinda do Messias. Através de Davi, filho de Abraão, Jacó, Isaac e Jacó. E de Caim. Tá? Abraão não está em Caim. Abraão está em 7. Eu li isso esses dias, por isso que eu estou perguntando. São 8 gerações até Noé. Até Noé. E de Noé até Abraão, eu não sei, eu vou pesquisar e vou te dizer. Porque é bem marcante a parte em Mateus, logo no começo. Primeiro fala dos 14, né? De Abraão até... É o mesmo número, dividido em 3 perfeitamente. 14, de Davi aos Babilônios é 14, 14 de Babilônios até Jesus são 14. Por isso que eu perguntei para mim saber isso também. Como você falou que é 8, pode chegar também aí nos 14. Como que... Eu vou fazer o seguinte, vou botar toda essa árvore genealógica de Adão até Jesus como um anexo do material. Tá? Eduardo, no Antigo Testamento, eu vejo quando se fala todos esses personagens, né, que a gente acompanha, Noé, Abraão, todos os seus filhos, Salomão, fala-se em durações, vamos chamar assim, vidas. Fulano morreu com 180 anos. É isso. 150. Tem uns dados. 600. Viveu 600 anos. Fulano morreu, ele tinha... Por que isso? Desculpa. Porque vivia-se muitos anos mesmo. Noé, se você parar e olhar a idade de Noé para... É possível que Noé tenha conhecido Abraão. Possível? Noé estava vivo quando Abraão estava vivo. Noé morreu acho que 850 anos. E conforme a geração foi tendo filhos, tinham filhos aos 90 anos, aos 150, aos 180 anos, quando eles tinham os filhos. Então, você vai somando essas idades. Como Noé viveu esse período todo, ele conheceu muitos dos seus antepassados. Adão, a mesma coisa. Mas veja bem,
com a entrada do pecado no mundo, uma das bênçãos que Deus nos deu é a morte. Porque se a nossa tendência é ao pecado e nós fôssemos eternos, nós estaríamos pecando eternamente. E o que aconteceu? No início dos tempos, as pessoas viviam muito tempo. Esse muito tempo gerou muito pecado. Foram muito poucos os povos que se manteve seguidores de Deus. E mesmo dentro do povo escolhido, eles se perderam em vários momentos da história. Fora os outros povos que não seguiam de forma alguma. Todo o lado de Ismael, que deu no mundo muçulmano, se afastou totalmente. Né? Eles reconhecem Ismael como o filho escolhido de Abraão. Para eles, Ismael é o primogênito e é o filho da promessa de Deus. E é o filho com a empregada. É o filho com a Agar. Mas na cabeça dele é o primogênito, então a promessa é Ismael. Entendeu? Então, é verdade, conforme o tempo foi passando, Deus foi retirando essa longevidade da vida dos homens. Eu queria fazer uma pergunta, talvez bem infantil. Não existe, claro. Que meus filhos às vezes me fazem e eu, na verdade, não sei uma explicação assim, perfeita para dar para eles, que é exatamente nessa questão da origem de Adão e Eva e de toda a sua descendência. Então eles sempre me perguntam, mãe, mas de Adão e Eva saiu todo mundo? Então como explicar isso? Vamos usar a ciência. À luz da nossa fé, sim, de Adão e Eva saíram todos. À luz da ciência, curiosidade. Há estudos científicos em que analisaram, acredito, 150 raças diferentes, 150 raças diferentes no mundo, fizeram o estudo de DNA e chegaram à conclusão que todas as raças identificadas da face da Terra vieram de uma mesma mulher. Aí pegaram esse mesmo estudo e foram no nível de mitocôndria. Identificaram que todos vieram do mesmo homem. Então está provado cientificamente que a raça humana inteira veio de um casal. Não veio de um macaco. Veio de um casal. Então a ciência e a religião estão alinhados. Isso era possível também pela longevidade. E eles se casavam entre si. Irmãos se casavam. Isso era uma coisa que também sempre sentia dificuldade. Para começar, tinha que ser isso. Mas não existia aquela coisa como a gente fala do incesto, né? Porque Deus, ele tinha... Porque veja, quando a gente fala como a gente... A partir do momento que a gente morre lá no céu, a gente vai ser como irmãos, Deus nos criou para sermos irmãos, né? Então não existia essa coisa do incesto. Então se casava, tanto que a gente falava, se casava um com o outro. Tanto que a gente vê que tribos ali se casavam, né, parentes. Hoje não, hoje já você tem morfidades, justamente como o Du falou, né? Deus ele começou a podar muitas coisas na humanidade, não sei se é a palavra correta, podar, né? Mas ele começou a tirar isso por causa do nosso pecado. Então, é a verdade científica e de fé. Ele falou isso. Na verdade, até tinham tribos que só casavam entre famílias exatamente para manter a pureza da família. Entendeu? Você foi pai Noé foi pai com 500 anos. Você vê, Noé foi pai com 500 anos. Noé tinha 500 anos quando gerou Sem, Cã e Jafé. Abraão. Caraca. Que nós somos, quando nós somos, Deus nos fez, nós somos totalmente dentro do que nós somos hoje, na verdade. A gente, o homem ele tinha acesso a Deus, né? Tanto que Deus não dava com o homem o paraíso, né? Então a gente tem as histórias na Bíblia que falam, e justamente isso, né? Quando entrou o pecado, a gente saiu da face de Deus. Né? Praticamente o homem, ele criou uma inimizade com Deus, né?
Então eu digo no sentido assim, da inimizade que a gente não se via mais na graça de Deus, né? E o homem foi, existia a bilocação, entendeu? O homem não tinha o sofrimento, a mulher não tinha dor do parto. Ele não precisava trabalhar. Não precisava trabalhar, entendeu? Então é isso que a gente fala, pelo pecado, tudo isso veio consequência. Acho que você tem que levar também mesmo, né? Aí, ó. Cortou prazo de validade. Fechamos Antigo Testamento? Nasceu Jesus. Começa o Novo Testamento. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Nasce Jesus, bodas de Caná, início da vida. Eu estou doido para chegar nessa fase. Início da vida do ministério público, discípulos, apóstolos selecionados, igreja definida em cima de Pedro, missão dada, evangeliza todos os povos, poder e autoridade passado, ao que você acertar, a ligar aqui na terra, estará ligado no céu, o que você não ligar na terra não estará ligado no céu, deu o poder do perdão, a quem você perdoar estará perdoado, a quem você não perdoar não será perdoado. Começa então o período apostólico, fase inicial da igreja, expansão. O maior crescimento vem através da Antioquia, Roma e Jerusalém. Mas me permita só uma coisa. Quando a gente começou a aula hoje, a gente falou a história da igreja em 6.000 anos. Na verdade, a igreja começa a partir do nascimento de... A nossa história começa na criação do mundo. Ok. Mas a igreja... A história da nossa fé okay. começa no nascimento do mundo. Okay. A história da Igreja Católica, é verdade, literalmente, começa ali. Tá? Mas é importante porque a nossa igreja, mas a nossa igreja faz parte, é a nossa fé. A nossa fé começou. Né? Uma coisa que me impressiona muito, que eu ainda estou no Antigo Testamento, estou chegando perto do Novo, é a quantidade justamente de alianças que Deus tenta fazer o tempo todo. É como se toda hora ele fosse lá e desse uma nova chance. Por isso que eu até brinquei, né? Parece comigo lá em casa, renegociando. É impressionante como pisavam na bola. Mas quantas vezes ele... Olha a decisão de Deus. Fez uma nova aliança. Mas presta atenção no detalhe disso, hein? Um comentário importante. Tentou muitas vezes falar através do homem, através de profetas, através de escolhidos, de grandes líderes. Não funcionou. Até hoje. Então ele decidiu que a única forma de nos explicar a salvação seria entregando seu próprio filho. Por isso que o período de Cristo vem, começa o tempo da misericórdia. Até então, o tempo da preparação do Messias, começa então a fase da misericórdia. Ele vem, nos limpa de todos os pecados, nos ensina o caminho da salvação e permite o mesmo livre-arbítrio que ele deu a Adão e Eva. Agora é conosco. A igreja expandiu por causa dos apóstolos? Sim, mas somente por causa dos apóstolos? Não. Milhares de pessoas foram curadas por Jesus Cristo. Tinham muitos discípulos. Todas essas pessoas se expandiram pelo mundo contando o que aconteceu. Vinha gente de todos os cantos. Quando vinha a Páscoa, lembra que a Páscoa vinha gente de todos os impérios que eram judeus, vinham para Jerusalém. Essas pessoas vinham, ouviam falar, voltavam para os seus continentes e contavam as histórias. Quem permitiu o entendimento do que aconteceu foram os discípulos. Quem permitiu o ensinamento da palavra de Cristo foram os apóstolos. Então eles tinham locais onde eles iam e já haviam conhecimento da existência do evento. Mas as pessoas não tinham entendimento do que significava, muito menos qual era a mensagem. Qual era a mensagem de salvação? Por que tinha acontecido? Por que Jesus passou pelo que passou? Que ensinamento ele deixou?
Então, o ensinamento, a tradição apostólica foi o que garantiu que as mensagens que Jesus passou, que inicialmente os apóstolos não entenderam, na vinda do Paráclito, do Espírito Santo, houve então a abertura da mente deles, eles então foram elevados. Lembra quando eu falei sobre a forma de ler a Bíblia, que tinha dois tipos de formas com que Deus falava conosco, era a forma condescendente e a forma de elevação? E a forma condescendente é quando o pai fala com a criança, que ele usa a mensagem da criança, porque só assim que a criança consegue entender. E a forma elevada era como Deus falava com os profetas, e como ele falou com os apóstolos, através do Espírito Santo. Agora eu estou falando com você na minha linguagem, linguagem de adulto. Então ele tocou os apóstolos, aqueles ensinamentos foram entendidos, e os apóstolos então começaram a evangelizar. Isso é importante porque começa o processo de evangelização, mas começa também o processo de perseguição. E é bonito, é triste e é bonito de vocês verem a força da fé que os cristãos iniciais tinham. Porque, veja bem, só o que eles tinham que fazer para não serem mortos é pegar um pedacinho de incenso e jogar no fogareiro e dizer: Ave César, a César o que é de César. Só isso. Eles tinham que fazer. Eram mortos, famílias inteiras, das piores formas possíveis. Então, a força do movimento criado por Jesus, o testemunho de todo mundo que foi curado e viu, e o trabalho apostólico era tão forte que por 300 anos muita gente não teve acesso nem a Cristo, nem aos apóstolos. Continuou morrendo em nome da fé. As perseguições não pararam, e só pararam quando? Existe até hoje. Não. Quando é que acabou a perseguição? Nós já vimos isso na aula passada. Aí as crianças começaram a poder ser batizadas. Exatamente. Quem foi o imperador que permitiu isso? Constantino. No ano de 313, pelo Édito de Milão. Foi um momento muito importante para a igreja, porque veja bem, ele permitiu não só que a religião católica, mas que as religiões fossem disseminadas. Nós éramos um deles. Mas, na verdade, o momento mais forte é o momento em que a religião católica se torna a religião oficial do Império Romano. Isso foi acontecer quase 70 anos depois, em 380, pelo imperador Teodósio. Nesse momento, aí a coisa se estabeleceu, porque aí se expandiu por todo o território romano e outras áreas que não eram romanas, mas já estavam sendo evangelizadas. Na Ásia, né? Na África. Certo? Nesse processo de evangelização, é natural, lembra nós falamos da criação do magistério da igreja? Então, o magistério da igreja era o corpo que protegia o ensinamento apostólico, a tradição apostólica. Na medida que a igreja começa a crescer, começam a surgir ruídos. Porque os meios de comunicação não são como hoje. Uma carta podia levar meses para chegar de um local para outro, se chegasse. Né? Então as pessoas começaram a se dar ao direito de interpretar a palavra. No momento que alguns começam a se dar o direito de interpretar,
a necessidade de se reunir as pessoas, pelo menos as pessoas mais influentes da religião na época, que eram os bispos, né, os cardeais, os grandes sacerdotes, os grandes pensadores. E a forma como isso foi feito foi através de concílios. Os concílios, eles eram feitos basicamente para se proteger, definir algo ou chegar a acordos com relação a questões teologais. Primeiro concílio, concílio de Nicéia. Muito importante. No concílio de Nicéia, lutava-se contra o arianismo. Comentei numa aula aqui passada, Ário era um padre de Alexandria, que começou, basicamente disse que Deus não tinha natureza divina. Na verdade, ele diz que Deus não tinha natureza humana. Deus era só divino. Já houve um outro chamado nestorianismo, que disse o contrário, que Deus só tinha natureza humana, não tinha natureza divina. Então, os concílios eram feitos para trazer todo mundo a um acordo e se declarar algo. Entre o concílio de Nicéia e o de Constantinopla, que não está entre os 5 mais importantes, se definiu o credo. O credo curto que nós conhecemos foi em Nicéia, exatamente onde se definiu no que nós cremos. Né? A igreja concordou, olha, creio no Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Foi quando se definiu a questão da Trindade, Deus, Espírito Santo, então, são todos, Jesus Cristo e Deus é uma natureza só, uma pessoa só. A partir daí veio o de Calcedônia, porque aí se, acredito que era missofisismo, tem que lembrar a palavra agora. Monofisismo. Que dizia que, na verdade, Deus só tinha uma natureza, que era a natureza humana. O diofisismo é o que acredita que Deus tinha as 2 naturezas. Então, o diofisismo é o que nós acreditamos. O monofisismo foi a heresia que dizia, não, na verdade, Jesus Cristo só tem uma natureza. Reuniu-se então, chegou-se a acordo que não, Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas de uma única natureza. Passado o tempo, são 21 concílios. Então você imagina que houve muitas dessas reuniões, muitas heresias, e elas foram sendo combatidas com o passar do tempo. A perseguição à igreja nunca acabou. Mudou de nome. E elas duravam muito, por exemplo, ali você vê o Trento ali, ó, são quase 20 anos, né? 18? São 18 anos, mas o Trento, na verdade, foram 3 sessões, e a primeira foi a maior de todas por 2 anos. Nesse período de 18 anos, foram 3 reuniões. A primeira de 2 anos, que foi a maior de todas, a segunda de 1 ano e a terceira de 1 ano. Então, assim, de trabalho, elevou-se 18 anos para se chegar, para se fechar, mas de trabalho intenso em todos reunidos, foram 4 anos. E ele fala sobre a reforma protestante, né? Quando surgiu o protestantismo. Né? O Trento foi exatamente foi uma reação da igreja à reforma protestante. E depois disso veio o Vaticano I, que teve um papel importante, porque naquele momento se questionava o poder do Papa. Então, um dos resultados do Vaticano I foi muito importante, foi um dos dogmas que nós vimos aqui, da infalibilidade papal, um dos dogmas da igreja. O padre, quando pode definir ex cátedra leis específicas da igreja, que só ele tem o poder de fazê-la. Tá? E o Papa, em ex cátedra, é infalível no que se diz a fé e a moral.
Isso foi definido em Vaticano I. Vaticano II, mais recente, foi quando então a Igreja trabalhou para entender e participar melhor do mundo moderno. Manteve a tradição, mas fez os ajustes necessários que faziam sentido junto ao mundo moderno. Esse é o Vaticano II. Até aí tudo bem? Até Calcedônia, até o ano 1000, as coisas eram complicadas, mas até um certo ponto gerenciável. Lembra que até 1500 já existia a Bíblia, que ela foi definida em 352, né? Mas na verdade não existia a Bíblia. Porque uma Bíblia, um copiador muito experiente, levava 2, 3 anos para fazer uma Bíblia. Trabalhando embaixo de vela, escrevendo em pele de animais, ou em papiros, que eram muito difíceis, desenhando, fazendo imagens. Era um trabalho árduo. Era um trabalho muito difícil. Então não tinha... Caro, então quem tinha Bíblia eram os grandes mosteiros, as grandes catedrais e reis. Pessoas muito ricas. As pessoas tinham que decorar. Os religiosos das várias regiões viajavam para a catedral, para uma basílica, para onde tivesse uma Bíblia, escutavam a palavra, decoravam e voltavam para explicar para as suas regiões. Então, se você parar para pensar, a tradição apostólica ela foi uma realidade pelos primeiros 1500 anos da nossa fé. Foi a tradição oral. Então, a importância dela. Mas até o 1000, as coisas foram gerenciadas. A partir do ano 1000, as coisas começaram a complicar bastante. 1034, se eu não me engano, foi o grande cisma. Cisma, o primeiro grande cisma. Que basicamente separou a Igreja Católica na Igreja Católica Apostólica Romana e na Igreja Católica Ortodoxa Oriental, que vive até hoje. Na Rússia, por exemplo, é a Igreja Ortodoxa. Duas igrejas católicas. Existiam outras igrejas? Hã? Existiam outro tipo? Não, só as duas. Foi essa a primeira grande divisão. Hoje tem mais, nessa época. Mas veio do lado do protestantismo, gente. Não, dentro da própria Igreja Católica tem várias subdivisões. A Igreja Católica Apostólica Brasileira. Não, mas aí não é a Igreja Católica da nossa católica. Dentro da nossa igreja há outras igrejas católicas. Tem a ortodoxa russa, tem a ortodoxa grega, tem a ortodoxa, mas são todos embaixo da nossa Igreja Católica. Mas tem várias subdivisões. A Católica Brasileira não faz parte da nossa igreja. Não. Usaram o nome só. Eu sei que não faz parte da nossa, mas o que eu estou falando é que abriram várias. Não é reconhecida, né? Porque tem uma lista de, são acho que 41 denominações que estão, tipo assim, elas não se relatam ao Papa, mas a gente fala igrejas irmãs. A ortodoxa oriental, ela também, ela faz a mesma, ela congrega os mesmos dogmas de fé que nós congregamos. Só que eles têm justamente rituais um pouco diferentes dos nossos. Eles têm os sacramentos, eles têm tudo bonitinho, né? A diferença do cisma com o protestantismo é que o cisma, a igreja ela se rompeu politicamente. Mas continuou igreja embaixo disso, seguindo as mesmas. Sim, mas... E essa discussão política foi basicamente sobre o poder do Papa. Exatamente. Não houve acordo sobre o poder do Papa, e eles então se dividiram. Tanto que a Igreja Ortodoxa ela tem os patriarcas. Tem o patriarca de Jerusalém, tem o patriarca da Igreja da Rússia. E o protestantismo, ele no caso, congrega, né, a parte cristã, só que ele só tem 2 sacramentos. Ele só tem o batismo e a Eucaristia. O resto Então a coisa, nesse momento, nós vamos falar, não vou falar demais, vamos falar agora rapidamente também, vamos falar em 1200,
veio a Inquisição, fim de 1200 começou a primeira cruzada, vou falar um pouco mais à frente disso. 1300, por volta de 1350, vem o Renascimento, que vai de frente contra a Igreja Católica, que trouxe o direito romano, a separação do Estado e da religião. Tudo isso foi contra a Igreja Católica. 1345, eu vou dizer que foi o maior impacto, foi a febre negra. 60% da população europeia morreu. Mas morreram também grande parte, eu vou chamar da nata, perdoe o uso do termo, da nata da igreja, da nossa igreja. Todos os padres que eram padres de fé mesmo, padres dedicados, saíram para cuidar dos doentes. Todos morreram. Os padres que não eram dedicados, ou que eram padres porque foram lá porque a família colocou, ou porque houve qualquer necessidade que seja, que eles estavam no monastério, se esconderam. O fim da febre negra, o que restou, não foram os padres que eram realmente padres. Então começou uma fase negra da igreja. Por quê? A febre negra, ela criou lacunas na hierarquia da igreja. E as famílias de poder da Europa, os Borgias, os Médicis e os outros, então, começaram a influenciar a definição de quem ocuparia esses cargos. Nesse momento, a igreja você começou a ver abusos de poder, você começou a ver papas que não agiam como papa, você começou a ver coisas que não estão de acordo com a nossa fé, nem com a nossa tradição, nem no que é a igreja. Mas é importante entender que as pessoas não definem a igreja. A igreja continua a mesma nos últimos 2000 anos. Entraram papas, saíram papas, entraram cardeais, saíram cardeais. A igreja se manteve a mesma. Porém, nesse período, houve a necessidade desse período, vou chamar de cinzento, aonde, por conta disso, todas as bombas estouraram. Você começou a ver corrupção na igreja, você começou a ver abuso de poder, e você começou a ver a revolta contra isso. A reforma protestante foi uma revolta contra abusos da igreja na Alemanha. Foi usada por razões políticas, por duques e pequenos reis, porque não estava a fim de pagar a taxa, os impostos para o Papa. Aproveitaram a situação, coloca uma nova religião aqui, vamos seguir mais ou menos a mesma coisa, gostei dessa tua religião, vamos assumir. Essa revolta surgiu em outras religiões. Surgiu também, o calvinismo surgiu ao mesmo tempo, também a revolta protestante. Nessa época houve a Guerra dos 30 Anos, que é até hoje considerada a guerra mais sangrenta da Europa, basicamente porque, junto com o que originalmente Lutero havia colocado, foi uma liberdade do secularismo também, do poder dos duques, dos reis. E o povo começou a não seguir os duques e os reis. E os duques e os reis então foram para Lutero e disseram, olha, vamos conversar aqui, a igreja está querendo te apagar. Você está vivo porque eu te protejo. Reescreve aí o que você escreveu, porque o que você escreveu não está legal. Está me criando problema. A Lutero. Aí Lutero vai e reescreve, emite cartas, dizendo o que tinha dito da necessidade dessa liberdade toda. O povo se revolta. E os reis e os duques colocam o exército na rua. Massacre. O resultado desse massacre foi que disseram, a culpa é da religião. Então, a partir de hoje, nenhum Estado na Europa pode ser vinculado a qualquer religião. Separação, igreja, governo. Daí começaram vários dos problemas da igreja de hoje. Nesse meio termo, se seguiram, vou falar sobre a Inquisição, mas aí veio a criação da maçonaria, veio a Revolução Francesa, olha as coisas começaram a acontecer. Veio o marxismo, e tudo começou, todas essas forças iam contra a igreja.
Então, tudo aconteceu exatamente por esse levantamento, esse movimento. Eu acredito que muito foi em função desse período. Inclusive, nesse período veio o segundo cisma, onde houve a separação da igreja ocidental e oriental. Aí a coisa começou a bagunçar. Não foi nem ortodoxo. Não, dentro da igreja católica tinha a igreja oriental e a igreja ocidental. E a partir disso também veio mais um outro impacto. O não reconhecimento da eleição papal e a separação da igreja entre papas em Avião e papas em Roma. Metade dos países apoiavam o Papa em Avião, metade dos países apoiavam o Papa em Roma. O Papa de Roma excomungou todos que apoiavam o Papa de Avião, e o Papa de Avião excomungou todos que apoiavam o Papa de Roma. Confusão estabelecida. E, é claro, os movimentos protestantes crescendo forte, porque a igreja estava dividida. Né? Até que finalmente em Urbano VI... muitas pessoas também, no meio desse período todo, que é muito longo aí que eu estou falando, iam ingenuamente numa igreja católica, né? E eles ali nem sabiam que tiravam aquele padre e colocavam uma outra pessoa vestida como padre, e ali estava pregando, mas já não era mais o catolicismo. Já era o protestantismo. Já era o protestantismo. Então aquilo foi indo assim, nos vários ducados, reinados, foi indo muito assim, organicamente, entendeu? Geralmente. Não foi assim. Eles declararam o protestantismo e o povo inteiro aceitou e todo mundo se converteu. Não. O povo continuou achando que estava na missa católica. Eles iam lá, expulsavam o padre, ou matavam o padre, ou batiam, sai fora, botava a roupa no outro cara, e o cara vinha e começava a assinar o que os duques e os reis queriam. Interpretar na linha que era interessante para o poder secular. Entendeu? Daí, nesse meio termo, lembra? O Império Otomano começa a crescer na África, começam a, então, criar as invasões nas terras santas. Jerusalém é tomada, inicialmente não tinha nenhum problema, eles continuaram permitindo a peregrinação dos cristãos da Europa para Jerusalém, a Terra Santa. Num dado momento, começam a assaltar e a matar todo mundo que peregrinava para a Terra Santa. Teve um episódio específico, tinham 50 pessoas de muita relevância que foram da Terra Santa e foram assassinadas. Começou então a aparecer quem? Os Templários. Os Templários inicialmente eram tropas que protegiam as estradas. Basicamente. E eles também, como eles protegiam a estrada, eles também viraram o primeiro banco. E para se proteger, você deixava o dinheiro com um templário em Paris e pegava o dinheiro com um templário em qualquer outra cidade da Europa. O primeiro Pix. E com isso os templários ganharam força e poder financeiro. Mas essa proteção nas estradas dentro da Europa não foi suficiente para proteger os peregrinos para Jerusalém. Então houve a necessidade da primeira cruzada. Os povos cristãos se juntaram e atacaram Jerusalém para garantir as peregrinações. Todas elas foram bem-sucedidas? Absolutamente não. Foram 9 cruzadas. Morreu muita gente. Na primeira cruzada, foi muito bem-sucedida. Eles foram, a verdade que pegaram de surpresa, não se esperava essa movimentação toda, tomaram Jerusalém. Se estabeleceram, Terra Santa protegida, está tudo ótimo.
Logo após disso, perderam Jerusalém de novo. Foram, tomaram, vamos embora. Tomaram, vamos embora. Deixaram uma tropa relativamente pequena, foram reconquistados. Segunda cruzada foi uma falha, morreu muita gente, não conseguiram retomar. Terceira cruzada, não chegaram a Jerusalém, mas tomaram muitas das cidades que posicionavam para uma retomada de Jerusalém. Então foi também considerada bem sucedida. Na sexta cruzada, depois de muitas cruzadas e muitas mortes, eles conseguiram, por discussões políticas, retomar a Cidade Santa. Essas foram as cruzadas que foram bem sucedidas. Tem um episódio aqui interessante que houve, num dado momento, a criação da igreja esqueci o tema agora, Terra Santa do Sul. Tropas foram à cidade crucial chamada Acre. Era uma cidade muito importante para o sistema defensivo da região. Os cruzados estão em Acre, esperando o reforço do imperador, que vinha de Constantinopla, trazendo tropas. Os cruzados estão perdendo assim feio a batalha. Muita gente desiste, se manda. No que eles se mandam, esse pessoal está se mandando e encontra o imperador no meio do caminho, chegando com todas as tropas. O imperador pergunta o que aconteceu e fala assim: nem adianta ir. Estão perdidos, perdendo essa batalha, a Acre sustentou. O imperador vira, dá a volta e volta. Os cruzados vencem a batalha. Sozinhos. Conquistam Acre. Se estabelecem como um novo reinado contra o imperador de Constantinopla, porque o extraiu. Na Terra Santa começou uma outra divisão. Então, como não era um ambiente nem um pouco tranquilo e amigável. Nesse meio termo, voltando agora, eu vou estar indo e voltando porque esses eventos aconteceram ao mesmo tempo. Né? As cruzadas, na verdade, aconteceram ao mesmo tempo que a Inquisição estava acontecendo. Lembra? Poder secular, separação da igreja. Quem era a lei nesses pequenos ducados e reinados? Quem dizia o que era possível e o que não era possível? Existia um código de lei? Não. O duque ou o rei fazia o que queria. Se quisesse pegar teu marido e botar no exército, se quisesse pegar tua filha, tua esposa, se quisesse te matar, matava. Quem definia a lei e a regra eram os duques, era o poder secular. E morria muita gente. Se o duque achava que tinha alguém montando alguma coisa para tirá-lo do poder, matava todo mundo. Escravizava, matava, está na minha testa, trabalha para mim, vai trabalhar o resto da vida. Não tinha negócio de direitos humanos, não existia. O que a igreja fez? Bom, aí começa que veio uma heresia. Isso é mais ou menos parecido, desculpa, isso é mais ou menos parecido com o que a gente assistiu naquele filme Coração Valente, do Mel Gibson. É os feudos, não deixa de ser, não deixa de feudos. Mandando e desmandando. Exatamente. Ali especificamente era a Escócia, né? Era a separação da Escócia, da Inglaterra, mas mesmo conceito. Quem mandava era o duque, era o rei, essa era a lei. Então, o que a igreja começa tinha uma heresia chamada dos cátaros. Cátaros. Os cátaros basicamente diziam que tudo que era físico era impuro. Tudo que era espiritual era puro. Ou seja, tudo que era físico não tinha valor. Isso incluía dinheiro. Incluía certos trabalhos. Então as pessoas pararam de usar dinheiro, pararam de trabalhar, pararam de responder aos duques e aos reis. Quando isso começou a acontecer, qual foi a reação deles? Não quer trabalhar? Mata. Começou
massacres em massa pela Europa. A igreja então interviu. Falou, não, calma, não pode ser essa bagunça. Você não pode simplesmente decidir que a pessoa vai morrer. Você tem que dar o direito dessa pessoa se proteger. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar aí uma pessoa da igreja e nós vamos estipular um tribunal. A pessoa tem que ter o direito de se defender e se a pessoa professar a fé na igreja católica, eu não permito que você o mate. Então a igreja católica instituiu um instrumento para proteger a vida das pessoas contra os duques e reis. A igreja nessa época era muito poderosa. Era muito forte, era muito poderosa. Era. E por isso instituiu a Inquisição. Então o primeiro conceito errado, a Inquisição foi a igreja matando todo mundo. Não. A Inquisição salvou dezenas de milhares de pessoas. Que só o que você tinha que fazer é dizer, não, eu sou católico, acredito em Deus, acredito na Roma. Então você não pode matá-lo. Porque então agora você está mandando um filho de Deus. Então você está matando um filho da igreja. Ele não é o teu cidadão, ele é um filho da igreja. Mas Hollywood distorceu isso, né, gente? A gente sabe. E aí, o que acontece? Passando até por essa fase negra da igreja, naturalmente você dá poder, você tem pessoas que se corrompem. Então, houve abusos? Com certeza houve abuso. Houve corrupção? Com certeza houve corrupção. Mas isso não define nem o que foi a Inquisição, nem a intenção da igreja em criar a Inquisição. Entendeu? Então essa foi o período de Inquisição. A verdade é que muitos dos processos judiciais de hoje em dia vêm dos conceitos estabelecidos durante a Inquisição. Não. Estamos bem? Caminhando, 1350. Posicionar aqui, 1345, febre negra. Morreu um montão de gente. Começa a se tentar reconstruir a Europa. Cidades destruídas, Roma com certeza destruídas. Então começa a se olhar na pintura renascentista a beleza inicialmente religiosa, mas houve também, começou a ser a adoração pela arte em si. Trouxe imagens pagãs, né, gregas, romanas. Tudo isso começou a penetrar na igreja em Roma. Na tentativa do Papa de levantar dinheiro para reerguer Roma, ele traz então artistas. E esses artistas começam a desenvolver todo um conceito artístico pagão, que não estava muito claro. Mas o movimento ganhou força. E aí você começa a ver famílias muito fortes, como se vê Florença, né? Você vê os Médicis, você vê os Borgias na Espanha, investindo pesado em sustentar artistas para a geração de obras maravilhosas que temos até hoje. Mas trouxe já dentro do ambiente os conceitos renascentistas que não estavam alinhados com o que a igreja queria fazer. Começou então a transformar a igreja. Nesse mesmo período, lembra, 1350, todo o movimento renascentista, todo o problema causado pela febre negra, estamos aqui, ó, 1350, 1500 e 1600 ali, né? É aquele período negro. Vem então a reforma protestante. Nós já falamos, começa o movimento protestante, é amplificado pelo interesse político, se aumenta a partir da Alemanha para o resto da Europa. Né? Lembrando que nesse período também começa a invasão bárbara. Átila, o Huno, invadiu da Ásia, chegou até Roma. Os bárbaros, os vikings, desceram do norte, invadiram a França, invadiram a Inglaterra. Nesse momento, a Igreja Católica se reduziu demais. Porque essas tribos que vinham acabavam com
roubavam as igrejas, matavam os padres. Né? Ou então, veja bem a igreja tentando sobreviver. É ataque ideológico, é ataque físico, é ataque de dentro da igreja, e a igreja se mantendo. Então, quando Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão, ele não estava brincando, porque eu vou dizer uma coisa, a igreja já foi testada, continua sendo testada, mas já foi testada e muito. Né? Beleza até aqui? Estão bem? A ideia é dar mais ou menos um contexto histórico da evolução. Tem muito mais história por trás disso. Né? Cada um desses eventos tem um mar de uma capilaridade imensa de eventos que geraram e que foram gerados por cada um desses eventos que eu mencionei. Vem então a igreja na era moderna. Começa também o movimento de, a partir do Renascimento, começa o movimento iluminista. Todos esses movimentos tinham uma tônica assim, eu quero te dar uma nova perspectiva de Deus, de vida, que não necessariamente é fazer o que a Igreja Católica te manda fazer. Né? E o iluminismo foi exacerbado pela Revolução Francesa, né? Trouxe toda essa questão de separação da igreja do governo, de basicamente não fazer nada que a Igreja Católica pronunciava fazer. Tanto é que na Revolução Francesa matou-se todo o clero, tirou a cabeça de clero, freiras, religiosos, não fazia diferença. Tirou-se a cabeça de todos deles também. Né? A coisa ficou tão feia entre eles, sem entender a direita e a esquerda, que deu a possibilidade da subida ao poder de Napoleão para organizar a bagunça. Porque nunca se conseguiu estabelecer poder após a Revolução Francesa. Então, houve massacres em massa, perdeu-se o controle, e aí Napoleão sobe ao poder. Mas isso aí é outra história. Vem também a questão da globalização, vem então a ameaça de vários conceitos e várias, como movimento woke, né? Globalização, tudo que nós estamos vendo hoje, e a igreja, o marxismo, o comunismo, o marxismo, o socialismo, todas as ideologias contrárias aos ensinamentos de Cristo. E a igreja precisando se adaptar. Por isso que o Vaticano II prestou tanta ênfase ao ecumenismo, a criar o diálogo entre as várias religiões, a reposicionar a Igreja Católica como uma possibilidade de salvação. A esperança é que, nesse processo de entendimento da Igreja Católica, essas pessoas se convertam. Mas esse é o momento da Igreja no mundo moderno. A Igreja no século XXI tem um foco na evangelização, que é absolutamente o mesmo desde os apóstolos. Desde a missão de Cristo, ide, evangelize a todos os cantos da terra. Essa missão continua mesmo forte. Tem uma posição, como nós já falamos aqui, sobre as crenças fundamentais da questão da justiça social. Um papel importante, hoje ainda é a maior provedora de ajuda social do mundo. Creches, hospitais, ninguém chega perto da infraestrutura que a Igreja Católica tem para ajudar aos pobres e necessitados. Então, essa missão continua e continua forte. E a questão da adaptação. Aqui entra uma coisa boa, mas também uma preocupação, né? Que nesse processo de adaptação, as coisas saem um pouco da mão do que nós acreditamos ser a nossa tradição católica. E aí você começa a ter movimentos como a teologia da libertação, como o comunismo dentro da igreja, e outros por uma flexibilização de certos conceitos. Então, apesar dessa questão da renovação, a adaptação contínua ser um papel importante, está aí o Vaticano II, é também um momento em que tem que ter certeza que as mudanças, porque
A verdade é que a igreja não veio para ser mudada pelo mundo. Ela veio para mudar o mundo. Isso tem que ser muito consciente em todos nós. Impressionante o tempo que, vamos chamar assim, Deus está tentando fazer de óculos. Que está nos dando, né? O tempo que está nos dando, né? Cara, e a gente, vamos chamar assim, está brincando de desrespeitar, está brincando de não ouvir. Né? Os sinais estão aí, está tudo escancarado, é muito tempo, né? Estamos falando aí de 6.000 anos aproximadamente. Haja paciência, é muito amor. Mas é Né? que a gente fala, né? Existe justamente Jesus, a igreja, ela é fortificada através do Espírito Santo, né? Então ela jamais morre, porque a gente pode ver que os séculos passam e a gente tem pessoas santas. A Idade Média foi uma época de muita santidade. Né? Ao mesmo tempo que tudo isso ia acontecendo, os grandes santos apareceram por conta disso. Pessoas que foram totalmente contra, uma Catarina de Siena, Santo Agostinho, dá para listar grandes, Santo Antônio, Santo Tomás de Aquino, Santo Inês, como falou aqui, dá para você listar grandes santos, Santa Teresinha d'Ávila, assim, grandes santos da Cruz, todos eles apareceram nesse período nebuloso. Né? Em que era importante que aparecessem ícones, né? Que iluminassem e protegessem a própria estrutura. E existia também dentro disso tudo, existia também, claro, alguns que auxiliavam a igreja, que foram construídos grandes mosteiros, né? Através dos mosteiros, São Bento, escolas, né? São Bento veio para estabelecer todos os mosteiros na Europa inteira, e com os mosteiros, as regras que são seguidas até hoje. As regras dos mosteiros. Ora e laborem. Ora e laborem. Então, não vai? Não, já foi. Foi? Estamos bem? Eu fiquei com uma dúvida. Lá no começo da aula, eu estou com ela parada pensando que quando se fala dos concílios, que você colocou lá que foram 21 concílios. Foram 21 concílios ou foram 21 encontros? Porque o concílio de Trento durou 18 anos, mas foram 21 concílios distintos. E no material que vocês vão receber, nós explicamos concílio por concílio, número de participantes, de quando a quando, o que eles englobaram e os pontos principais com o resultado de cada um deles. Realmente, os 5 mais importantes foram os que eu mencionei aqui, que tiveram relevância maior no direcionamento e no resultado da evolução da igreja ou proteção da igreja. Mas todos eles estão listados em detalhe. Com um detalhe que nós achamos que fosse interessante, se fosse escrever demais, ia ser um material de 60 páginas. Mas nós pensamos sobre esses pontos. Quer dizer, por que houve o concílio, quantos participantes, quanto tempo durou, qual foi o resultado. E a data, mais ou menos, que o concílio aconteceu. Tá? Na próxima aula, pergunta. Teve um espaçamento grande do concílio de Trento, depois só foi seu primeiro concílio vaticano? Foi necessidade, né? Foi a reforma protestante que teve a necessidade. Teve a da reforma protestante. Não, teve a nossa contra-reforma. Então, depois da reforma protestante, há a nossa contra-reforma. O resultado de Trento foi que estabeleceu toda uma nova diretriz para garantir a continuidade daquele apostolado, né? O magistério continuou operando forte. Aí, então, ele se manteve com os desafios até o momento em que começaram a criticar o movimento forte dentro da própria igreja de questionar o poder do Papa. Você vê, remete ao ano 1000 lá, ao primeiro grande cisma, né? Então, nesse momento foi que houve a necessidade do Vaticano I. Várias outras coisas foram cobertas no Vaticano I. E várias outras coisas foram cobertas em cada um desses concílios. Nós só tocamos nos maiores pontos. Tá? Mas no concílio do Vaticano I foi exatamente discutir essa questão da infalibilidade papal, do poder do Papa. Em que momento que o Vaticano passa a ser
Centro da igreja. O centro da igreja, tá dentro lá. O Vaticano em si já existia desde o Império Romano. O Vaticano é uma região. Né? Pedro se estabelece em Roma. Então Roma fica sendo É onde foi o martírio dele. onde foi o martírio, fica sendo o centro. Na verdade não era Papa na época, era Bispo de Roma. Acho que Papa, só começa a ser chamado Papa a partir do ano 300. Eu acho que é a cidade Vaticana, né? Eles perguntam a cidade Vaticana, né? O Vaticano. É que a partir de A cidade do Vaticano, né? O país, né? A ser o centro da igreja, porque até então Não, era ele sempre foi. Num dado momento, que eu não tenho de cabeça aqui, num dado momento, houve a necessidade, como existia toda essa pressão de separação, religião e Estado, houve a necessidade do Vaticano se posicionar como um Estado. Entendeu? Então, a criação do Estado do Vaticano, do país Vaticano, foi um resultado da igreja se protegendo, porque ela estava dentro de um ambiente onde ela estava sendo atacada. Ela se blindou. Então, eles conseguiram negociar dentro de Roma a criação do Vaticano. Entendeu? Eu vou pegar mais informação sobre o momento exato que isso aconteceu. Se não me engano, quando foi, porque tu falou, teve Avignon também. Existia aquela briguinha entre eles. Então, uma época, a igreja ela tinha Avignon e tinha Roma. Né? Então, quando se tirou, se fez essa o Urbano VI, quando veio para Roma e subiu em Roma. Acho que foi 1600. Eu sei que teve uma data certa do Vaticano, que foi fundada a cidade do Vaticano. Tá? Que daí ficou justamente como tu falou. Pertence à igreja. Então, aquilo ali é um país da igreja católica. Porque até a segurança deles não tem nada a ver. Não tem nada a ver com nada. E como eu falei para vocês, nós temos um pedaço do Vaticano através das nossas basílicas. Nós temos a Mary Queen, é um pedaço do Vaticano, né? É território do Vaticano, né? Território do Vaticano. Então vamos lá. Próxima aula, nós vamos falar estudo da Bíblia. Vamos voltar agora, mas lembra que nós vamos sempre a cada vez uma aula, a gente vai um pouquinho mais fundo em conceitos que a gente foi levantando nas aulas passadas. Então a aula que vem, nós vamos falar sobre da Bíblia, do Magistério, da tradição da Igreja como fonte de revelação divina. Certo?